Olá. Eu acho que estamos dentro de família, portanto posso estar mais tranquila e estes compassos de tempo ajudam-nos a quebrar assim um bocadinho o nervosismo, que é o meu caso, não é? Então venho aqui falar sobre o meu tema de estudo a nível académico, que é sobre a espiritualidade nesta fase que vos vou falar da identidade dos movimentos sociais da nova era, o que é estar com o universo. E se de facto este desenho animado até vai um bocadinho a calhar, porque andamos sempre a guerrear, não é? Achamos sempre que temos o lado mais forte do nosso lado, o outro é que não é assim tão válido. Então eu pergunto à plateia, porque eu vou ser muito fora da caixa nesta palestra, eu pergunto, vocês acham que mudou alguma coisa nos últimos, vamos pôr, para quem tem a minha idade, nos últimos 40, 30 anos? Quem me responde? Ou levanta o braço. Ok. Mudou, o quê? Mudou, a gente já não atira pedra, agora a gente atira outras coisas. Talvez Outras pedras, não é? Mas em termos de espiritualidade, mudou alguma coisa ou está tudo igual na vossa sensação, naquela vossa percepção? Acham que está tudo igual? Ninguém responde. Eu vou tentar responder isso durante a próxima meia hora. Foi precisamente por causa destas dúvidas e destas questões todas que me fui perguntando e de perceber que ao longo destes últimos anos cada vez mais há desenhos animados a falar das questões da espiritualidade, mais filmes a falar das questões da espiritualidade. De certa forma, o grotesco, o lado grotesco, não é? Aquele lado monstruoso, mas que não deixa de ser espiritualidade. De perceber que, ao andar na rua, há mais gente que fala mais abertamente sobre estas questões de mediunidade. Alguns com algum medo ainda, mas outros não. Outros mais abertamente, sobretudo os mais novos. E de perceber também que cada vez abrem mais casas com terapias holísticas e terapias alternativas e centros e etc. por aí fora, que me deparei com esta questão. Será que realmente está algo a mudar, conforme os espíritos já nos vinham dizendo que isto ia mudar um dia? Será que já está a acontecer? Então coloquei estas questões como linha de estudo, que começou por esta questão da identidade daquilo que nós somos de facto. Será que a espiritualidade sempre fez parte de nós? Ou será que a espiritualidade só agora é que está a aparecer em nós? Então eu tinha os PowerPoints que preparei, mas não vou mostrar nada porque tem muito texto, mas se calhar uma outra coisa vou-vos tentar dar a entender mais concretamente. Eu resolvi fazer como tese final do meu curso em Sociologia precisamente esta questão, como vos disse, estudar a espiritualidade na sociedade. E começar, antes de ir ao lado cultural, ir pelo lado mais a unidade. Aquela unidade que nós somos, que é a família. Ainda ontem a Noémia falava isto na palestra. A família é a unidade da sociedade, não é? E peguei na teoria sistémica para tentar perceber o que é que a teoria sistémica é desenvolvida por Bateson e depois por outros precursores, que nos explica, a nível comportamental, como é que as pessoas reagem, agem entre elas e interagem entre elas. Aquilo que nós normalmente fazemos, mas nem damos conta porque é tão natural. Mas há ação, reação, há formas de estarmos, há formas de nos apresentarmos aos outros. E há no meio disto tudo uma coisa que se chama padrão. Há um padrão de comportamento sempre que estamos com alguém. Há um padrão de comportamento sempre que estamos entre alguém num grupo como este. E há um outro padrão acima desses, cada relação tem um padrão. Mas há padrões acima desses, há um padrão acima desses que é o meta-padrão, e é isso que me importa, que nos define a todos enquanto estamos aqui. Só para vos dar um exemplo, cada um de vocês tem uma relação muito particular, por exemplo, com a pessoa que está sentada ao lado ou com outras pessoas que estão aqui. Mas todos temos um padrão que nos une aqui. Qual é? A espiritualidade, no caso, não é? Então, eu vou dar enfoque a esse lado da espiritualidade como o meu meta-padrão para explicar uma série de alterações comportamentais sociais. Pronto. Ora bem, vamos correr primeiro aqui das minhas cábulas e o Ulisses, se não se importar, vou sempre precisar dos meus PowerPoints porque eu vou tentar explicar primeiro o que é que, teoricamente, vão dizendo os autores, como já referi o Bateson, não é? Para explicar a interação social. O comportamento de duas pessoas molda-se quando a informação nos faz mudar alguma coisa. Quando temos acesso à informação e ela nos faz mudar cá dentro. Eu fiz 2 grupos de foco. Os grupos de foco são juntar 10 pessoas numa sala
com determinadas características e tentar, através de um guião, perceber se elas correspondem ao que é que elas acham de determinado assunto. No caso, eu fiz 2 grupos de focos, um com um grupo espírita aqui, de elementos daqui da associação, e outro com um grupo de reikianos, para perceber se, de facto, o que me diziam era o mesmo ou não, ou se havia diferenças. E então, entre 40 pessoas, eu vim a descobrir... Ulisses, vou-te pedir, se puderes, que me ponhas na parte... Eu espero... Vou-te pedir na parte das considerações finais. Na discussão dos resultados, uma das coisas que eu queria perceber era a percepção de que as pessoas tinham sobre a própria espiritualidade. Se era igual num grupo e no outro. Porque, às vezes, não é? Estamos a discutir uns com os outros e achamos que não, minha espiritualidade, como aqueles 2 não é, bonecos que estavam ali. Não, isto aqui é espiritualidade. Mas o outro, no outro lado, que vai outro grupo, diz não é bem assim e tal. Afinal, não é desta forma que nós podemos eventualmente sentir e viver a espiritualidade. Então temos que usar isto e aquilo outro. E, de facto, para toda a gente, o interessante é que a espiritualidade é igual para toda a gente. Há autores que dizem mesmo que é uma dimensão tão importante na nossa vida como respirarmos, como falarmos, como nos relacionarmos com os outros e até tão importante como a globalização no mundo. E é verdade, há autores que defendem que se deve olhar para a espiritualidade hoje de forma tão importante como se de uma globalização se tratasse. E então, nesta questão destas perguntas, quando as pessoas nos perguntam, quando eu pergunto o que é que acham o que é a espiritualidade para elas, as respostas, curiosamente, são todas no mesmo sentido. Eu vou dizendo aqui, PowerPoint 9. Depois vou falar de paradigmas e isso, mas isto é intuitivo, vai conforme vai. Exato. Então, como vem ali, eu retirei a discriminação que havia entre um grupo e o outro, precisamente para ninguém criar aqui julgamentos pré-definidos de nada. A espiritualidade é uma coisa que une, é algo que já não se consegue desligar, é uma nova maneira de perceber as coisas, é uma descoberta para uma nova vida, permite uma coisa, que é sermos nós próprios. E isto é identidade. Então, eu depois quis perceber se esta identidade, se isto já existia, ou se foi uma questão que veio agora, só porque de repente há mais filmes ou porque há outras coisas mais a acontecerem e nos despertam para isto. E então perguntei, mas de onde é que veio porque é que se começa agora a procurar a espiritualidade e estas respostas? E há dados interessantes que as pessoas começam a desfiar, sobretudo os mais velhos, e desta sala vão depressa lá chegar. Antes do 25 de Abril não havia internet, mas também não havia muita informação sobre o que era espiritismo ou outras correntes que existissem, porque elas nem chegavam cá a Portugal. Porquê? Porque a cultura dominante era a cultura judaico-cristã. E a cultura judaico-cristã normalmente rege-se por culto religioso, com uma hierarquia, com práticas sociais muito próprias, que passam por ir à igreja, por ir à missa, por rezar o terço, por outras questões. As pessoas tinham essas dúvidas e foram-me dizendo isso nestes 2 grupos de foco. As pessoas manifestavam essa curiosidade em relação à espiritualidade, mas nem se atreviam sequer a manifestá-la. Muitas vezes calavam, silenciavam. E é interessante que a maior parte das pessoas refere depois... como é que isto anda? Sim? Ok. Que era castrada pela cultura dominante, naturalmente, que havia um sistema que era quase obrigatório, imposto, que nem sequer permitia questionar o que era a espiritualidade ou o que era a mediunidade então, porque Deus tinha essa concepção de ser algo inacessível, inconcebível, que só se chegava através de alguém interposto à pessoa, nomeadamente através de um padre. Os padres normalmente têm essa função e esse papel na sociedade em termos religiosos. E a espiritualidade vista pela religião é completamente diferente daquela que é vista na espiritualidade subjetiva que define um dos autores portugueses que eu abordo, que é Coutinho. A espiritualidade
Subjetiva é muito nossa. A espiritualidade da religião é a dita objetiva, a que se concretiza através de objetos, por exemplo, não é? Ou de cultos, como rezar o terço, por exemplo. Então, as pessoas tinham informação nesta altura, ou até essa época, conforme eu refiro ali, e que me referiram, em livros, ou então iam às bruxas, como referiram, e acho que até foi alguém daqui do grupo espírita, a bruxazinha da zona e o curandeiro, não sei de onde, porque alguém ouvia falar, e então vamos lá tentar perceber o que se passa, porque a pessoa não está a conseguir perceber o que é que se passa com ela. A mediunidade sempre existiu ao longo da história, portanto não é nada de novo, a espiritualidade sempre existiu ao longo da história. Quando o 25 de Abril acontece, as fronteiras, de certa forma, mentais e geográficas já abrem-se mais. E a informação começa a chegar de uma forma diferente a Portugal. E as pessoas começam a conseguir aceder ao livro espírita, à codificação espírita, que nem sequer era possível quase em Portugal, porque chegou a ser, quem sabe da história, foi um movimento muito perseguido, e ainda hoje com alguns sinais de que isso ainda existe, em determinados, isso faz parte de outra parte do estudo mais cultural, de que há ainda uma conotação que muitas vezes surge no meio religioso como algo que como é que se refere? Portanto, que é confrontado, confronta um bocado aquilo que é instituído pela cultura judaico-cristã. E então, quando os livros começam a chegar a Portugal com a liberdade, abre-se uma porta. E essa porta expande de tal forma o conhecimento e informação que as pessoas começam a perder um pouco o medo de poder falar mais e tentar perceber o que é que era isto da espiritualidade. Com os anos e o desenvolvimento tecnológico, a partir sobretudo do aparecimento da internet, o assunto, como ali se refere, é cada vez mais debatido. Porquê? Porque então passa-se a ter acesso a tudo. E passa-se a ter acesso a conhecimento que vai do outro lado do planeta, no Oriente, com cultura completamente distinta daquela que era a nossa do Ocidente, que é ainda a nossa, que é a cultura judaico-cristã. Com esta informação, as pessoas passam a querer perceber e a querer dizer isto faz sentido. Muitas delas começam a dizer faz sentido. E começam a procurar, fora dos espaços sagrados da religião católica, respostas para aquilo que elas já tinham, como dúvidas. E aí encontram-nas essas respostas. Não é por acaso que o grupo de Reiki, a maior parte deles, é todo católico praticante. Mas não foi na Igreja Católica que encontrou respostas para aquilo que é espiritualidade. E eles assumem isso como, de facto, uma verdade para eles. Quer dizer, não foi ali. O padre dizia que era a saudade, mas não era a saudade. Eu precisava de saber algo mais. Então as pessoas começaram a perceber, quem diz movimento católico, Reiki, diz outro movimento espírita, não é? Como diz outro qualquer movimento que defenda a espiritualidade de uma outra forma mais aberta. Com estas mudanças todas, eu preciso beber um bocadinho de água, e se tiverem dúvidas podem ir colocando. Estas mudanças todas, dizia eu, da internet, sobretudo, vieram provocar uma mudança de paradigma no planeta que está a começar a acontecer. Aos pouquinhos, porque isto nunca acontece de um dia para o outro, mas está a acelerar um bocado. Há aqui uma visão cultural hoje de grande e profunda mudança que é já descrita desde os anos 80 por vários autores, nomeadamente da minha área, da sociologia, como o Giddens e outros mais. Até o Weber, há muitos anos atrás, referia que as religiões tinham os dias contados, precisamente porque não dão respostas àquilo que são os anseios das pessoas. E a espiritualidade fez com que as pessoas, portanto, assumissem como identidade e parte delas algo que já lá estava dentro delas. Portanto, não era nada novo. A única mudança é que passou a ser mais visível. E a partir do momento em que começa a ser mais visível, a mudança contagia-se por quem está à volta e ainda nem sequer está interessado nestas questões, ou não as vê dessa forma. E aí que entra o modelo da teoria sistémica que o Bateson defendeu e que eu, quando o encontrei, achei que aquilo é isto mesmo.
Eu gostava de convidar um casal aqui ao palco para a minha beira, para tentar explicar como é que estas mudanças a nível micro-social acontecem. Quem é que se candidata? Eu só tenho meia hora, portanto peço que sejam rápidos. Portanto, não sei quanto tempo já passou, mas também... Voluntários à força, pode ser? Duas pessoas. Duas pessoas, é muito rápido. Anda, está aqui a... Pode ser 2 homens? Não, é melhor uma mulher e um... para equilibrar a coisa. Zé, você calhou-te a ti no sorteio? Ok. Então eu vou pegar... Então é assim. Anda para aqui. A teoria sistémica diz-nos que a relação entre duas pessoas se faz com mensagens e metamensagens. Este é um discurso que eu uso sempre recorrente, como ao padrão e metapadrão. Imaginemos que vocês não são, eu sei que não, casados. E que há uma relação entre vocês. Essa relação é vossa, certo? A relação do Braga com a Zéza, Maria José, é de uma forma muito única para eles. Isto, eu, se tivesse um quadro, nem precisava de cá ter-vos aqui, assim é mais fácil. A partir do momento, ele não percebe nada de espiritismo, não conhece nada de espiritualidade, nem está para aí virado. Mas a Zéza está. Quando ela começa a frequentar um centro espírita, começa a procurar o quê? Normalmente. Respostas Para a minha vida, para saber de onde é que venho, por exemplo, para onde vou, o que é que eu estou aqui a fazer. E normalmente, que é o que toda a gente diz, essas respostas vão surgindo de leituras, livros, porque é assim que se faz a aprendizagem, através do acesso à informação. Quando a Zéza tem o acesso à informação, chega à casa e o Braga não percebe nada daquilo, começa a protestar, está sempre zangado, sempre contra, não interessa, não quer saber. Mas a Zéza, que vai mudando interiormente com essas histórias todas que vai lendo, com a informação. Vou ouvindo. Exatamente, vai mudando interiormente, não é? Sim, Acontece. sim, claro. E vai mudando uma coisa essencial, que é o comportamento dela própria perante os outros, certo? É certo. Isso acontece. Acontece. E a percepção tem-se disso, não é? É. Pronto. Quando a Zéza muda em casa, se calhar passa a ouvir mais vezes o Braga, que já discute. Vamos supor, não é? Este é um exemplo. Discute, mas como ela já não está naquele comportamento de alimentar o discurso de conflito, como ela mudou, ela já não volta atrás. E logo muda a postura e a mensagem que passa para ele é completamente diferente. E a mensagem que ele recebe é de: o que se passa aqui? Alguma coisa estranha. Isto chama-se o item da ação da Zéza mudou e leva à mudança dele como réplica, passa a pensar, a ponderar, a questionar, e como a linguagem ainda não era a mesma porque não havia o mesmo nível de entendimento do mesmo, o Braga passa a procurar mais informação, às vezes até só perguntando ao outro parceiro, mas outras vezes nem o diz. Tem que procurar, porque senão a comunicação entre os dois vai falhar sempre enquanto não houver este limar de arestas, como a gente chama empiricamente, não é? O que é que acontece? Passado um tempo, Braga, as coisas mudam. Em casa mudaram alguma coisa com as pessoas? Mudou tudo. O que em concreto? O comportamento, ver o relacionamento de outra forma, a vivência, aquilo que eu não sabia passa a encarar de uma outra forma, a questionar-me antes de falar. E as outras pessoas, que mesmo assim a gente se cruza na rua, a gente passa a olhar da mesma... Continua a olhar da mesma maneira? Melhor, de outra forma. É diferente. É muito diferente. Muito obrigada, era isto. Isto é um modelo de base, mas faz parte do dia-a-dia, nós é que muitas vezes não temos consciência. Mas nós mesmo sem ser casados temos uma relação. Exato. Palmas para ele já agora, porque está-se bem. Mas isto para dizer que é isto todos os dias que nós vivemos na base, não é? Só que agora multipliquem isto por todos nós. Estamos dentro desta sala ou lá fora, na vida normal, em sociedade. Há uma... eu vou tentar puxar aqui. Como é que eu ponho isto para trás? Desculpa.
percebo nada disto. Esta rapariga faz um trabalho destes na universidade e não sabe fazer back e para trás e para a frente. Para Como trás, é? para trás. Para trás. Para trás, não, isso é para para a a frente. frente. Pronto, isso. Pronto. Já Eu não estava sei bem. quanto tempo tenho, mas vou já... Tens para aí 7 minutos. Pronto, é isso mesmo. Estas mudanças a nível pequeno, assim, entre nós, vão potenciando uma bola de neve que vai mudando o mundo aos poucos. E é esta grande mudança que já está a acontecer aos poucos, graças à internet, queiram ou não queiram. E a nova tecnologia, hoje estas tecnologias todas têm o seu lado funcional positivo. E este lado bom, que é nos dar acesso livre à informação para podermos aprender e conhecer. E conscientemente adquirirmos novas competências sociais, pessoais, de tudo. E como a sociedade somos todos nós, se cada um de nós mudar, tudo o resto vai mudar. Eu quis ainda perceber, vocês já estão a ver ali, o que é que estas pessoas que eu ouvi achavam que isto ia parar por aqui ou não. Então, quase todos são unânimes, é que a espiritualidade veio é uma dimensão própria do ser humano, como eu já referi, e como referem vários autores, como eu vou referir alguns, até alguns devem conhecer Leonardo Boff, que é brasileiro, entre outros. E então esta espiritualidade vai nos tornar uma sociedade mais aberta, que nos pode ajudar a avançar mais fraternos, com amor incondicional. É essencial para o dia-a-dia, para nos tornarmos pessoas melhores, com mais simplicidade e humildade, e promove uma relação de consciência e de tranquilidade consigo próprio, que depois se vê, como vem, nos outros, não é? Na relação com o meio social, com a natureza. Alguns autores falam que nós já estamos a entrar e a adotar a espiritualidade ecológica, é o caso de Leonardo Boff, como eu já referi, que é um autor brasileiro. É uma forma, estes movimentos de ecologia e portanto, mesmo este lado vegan, agora que está mais na moda, é já uma forma de demonstrar isso, que estamos a religar-nos com o mundo e com o cosmos através desta maior responsabilidade social, com algum tipo de comportamentos que já nos faça olhar de uma forma diferente para tudo, para o todo, não de uma forma inconsciente de continuarmos a repetir modelos que até agora não têm-se revelado incomportáveis para a sociedade. Pronto, eu poderia dizer muito mais, este estudo está a ter desenvolvimentos, já tem mais desenvolvimentos a nível do que é culturalmente expresso, a nível até planetário, das formas como no dia-a-dia nos entram estas mudanças e esta presença da espiritualidade de uma forma subliminar, nomeadamente até pela publicidade, sem quase as pessoas darem por ela, mas há publicidade já que falam e há inclusive o guru da publicidade, quem for da publicidade aqui é capaz de me desmentir ou me confirmar, o Marketing 3.0, cujo nome do autor não me lembro agora, há uns anos atrás, quando escrevi este livro, deu como diretiva introduzir a espiritualidade e o conceito de co-criação, que é muito espiritual e vem muito das filosofias orientais muito antigas, na publicidade. Portanto, e é neste lado da propaganda que as coisas se propagam ainda mais. Portanto, penso que estamos num caminho que já não tem retorno e há de ser para seguir. E encerro por aqui. Muito obrigada.